Entrar aqui pelo computador. Tá Tá, gravando, pessoal. tá gravando? Tá Tá. gravando. Obrigado por lembrar a gente. Agora aqui, ó, gente, no Enem, o mais importante não é a gramática. Por exemplo, qual é a diferença entre um concurso e o Enem? O Enem, ele questiona o que vocês aprenderam, afinal, nesse ensino médio. E o aprender tem a ver com a principal a causa de existir esse sistema de letras, que é a comunicação, e entender aquilo que está escrito. Então, o Enem, ele quer saber o que vocês compreendem daquilo que está escrito. No concurso, ele só classifica. Então, ele se preocupa mais com a parte da gramática, porque a gramática pura tem alternativa ali A, B, C ou D, não tem a palavra acentuada paroxítona terminada em ditongo. É aquilo ali, pronto. Já a interpretação, que é você ter a questão, ter o texto e compreender e interpretar, é essa a questão do Enem, que eles querem saber o quanto vocês entendem aquilo que leem. E é para isso que existe a linguagem, uma língua para... botei muito grande aqui. Para exatamente comunicar. E aí o Enem, ele é mais interpretação. Interpretação é você ler o texto e saber o que está por detrás dele, quais são as ideias que ele está nos trazendo. E o Enem é basicamente isso. Então, por isso, nós vamos começar estudando a linguagem, que saiu essa coisa aqui no meio, mas não tem importância. Agora aqui, ó, o que é a linguagem? É qualquer modo sistemático de comunicar, que é para isso que existe uma língua, para o seu povo se comunicar. Então, é qualquer modo sistemático de comunicar ideias e sentimentos através de signos convencionais. Por exemplo, na escrita, as letras, né? Sonoros, a fala, gráficos, gestos, qualquer maneira de comunicar que você consegue comunicar é uma linguagem. É a maneira própria de expressão de um povo. A transmissão do conhecimento e as manifestações artísticas não se realizariam se o homem não tivesse a capacidade de criar formas de linguagem, formas de comunicação. É a linguagem falada ou escrita que possibilita a comunicação, não só entre as pessoas de uma mesma época, mas também entre as gerações através do tempo. Então, a história se faz com a linguagem. Agora, como é que iniciou a linguagem? Essa maneira de comunicação. O homem pré-histórico começou a desenhar nas paredes das cavernas para reforçar as histórias que desejava contar. Esses desenhos foram o primeiro passo para a escrita que viria muitos anos depois e antecederia milhares de anos a criação do alfabeto, um sistema de escrita fonética, por som, simplificada para representar os sons da fala. E
escrita nas rochas, ela se chama escrita rupestre, porque esse aqui ó, já num concurso caiu para mim, como é que era o nome dessa escrita? Das rochas rupestres. Agora, para isso, nós temos os elementos da comunicação. O primeiro é o emissor, aquele que transmite a mensagem. O receptor recebe a mensagem. A mensagem é o conteúdo. O referente é a situação ocorrida, o contexto, todo aquilo que a gente vai falar. O canal é o meio utilizado e o código são os elementos que a gente vai usar para essa comunicação. O gesto, ou fala, ou a escrita. Então, os elementos da comunicação. A comunicação está associada à linguagem e à interação com o seu povo, né? De forma que representa a transmissão de mensagens entre o emissor e o receptor. E aí tem as funções da linguagem. Para que a linguagem serve? Ela serve de várias maneiras. Então, nós vamos ver essas funções. A primeira, a emotiva ou expressiva. E aí ela é focada no emissor, em quem transmite a mensagem. O objetivo é desenvolver sentimentos ou até mesmo emoções no receptor. Então, aí são os poemas, as músicas, as cartas, os diários. A segunda, conotativa ou apelativa. E aí eu foco no receptor, em quem está recebendo a mensagem. O objetivo é procurar convencer o receptor a tomar uma atitude. Propagandas, sermões, debates. A terceira, referencial ou denotativa. Aí ela tem o foco no contexto, na mensagem. O objetivo é fazer referência sobre a informação. O foco é informar. E aí nós temos o editorial de jornal, revista, notícias, aulas, livros, artigos, debates. E a linguagem denotativa, espera aí que eu vou botar aqui a caneta. Bom, a linguagem denotativa, ela é com o sentido real da palavra. Então, por isso que esse aqui, ó, jornais, revistas, aulas, esse aqui tem que ser o real. E a conotativa é aquela inventada, é a irreal. Eu dou sempre um exemplo que a gente usava antigamente, né? Eu acho que nem se usa mais, de gato. A denotativa é o gato, o animal, certo? E a conotativa é quando a gente diz assim para um rapaz, ele é um gato. Então, esse aí é a denotativa. A metalinguística, ó, foco no próprio código. O objetivo é fazer uma autoexplicação sobre o próprio código, sobre o que a gente está fazendo. Então, o professor explicando a matéria, ó, nós temos a matéria, certo? Que é o que a gente vai estudar hoje, a linguagem, certo? E aí, metalinguística é o professor explicando esse mesmo aqui. Ó. Traduções, ó, dizendo aquilo que quer dizer aquele texto, aquela música. Os concertos ó, de música, ó, cantando as músicas. O dicionário, falando das palavras. O livro, uma história. A
grafia, a grafia da escrita de uma pessoa. Afática, foco no canal, o meio. Ó, o objetivo é criar um diálogo com o receptor, prolongando a comunicação. Ó. Então, aqui, ó, o meio, ó, o diálogo. Ó, cria diálogos, que é a fala, telefonemas, chats e o cumprimento de uma pessoa. Oi, tudo bem? Então, esse aqui, o objetivo é criar um diálogo com o receptor, prolongando a comunicação. A poética, ó, o foco é na mensagem. O poema está sempre focando na emoção que quer transmitir, né? E aí, essa aqui, ó, vai ser sempre conotativa, vai ser a irreal, vai depender da emoção que se quer passar. O objetivo é se preocupar com as palavras empregadas e a estrutura do texto, criando rimas, musicalidade. Então, aí nós temos hinos, músicas e poemas. Agora, os elementos da comunicação. O emissor, conhecido também como locutor ou falante, é aquele que transmite a mensagem ao receptor. Por exemplo, o professor lecionando. Agora, o receptor, denominado de interlocutor ou ouvinte, é quem recebe a mensagem feita pelo emissor. Um exemplo, o aluno ouvindo o professor. A mensagem é o conteúdo que será transmitido pelo emissor aos seus ouvintes. Exemplo, o conteúdo da aula, a linguagem hoje, certo? E o código é o conjunto de signos que serão empregados a fim de transmitir a mensagem. Como é que nós vamos transmitir a mensagem? Pode ser pela fala, pode ser pela língua, pode ser pela escrita, pode ser pelos dias. Como é que a gente vai transmitir essa mensagem? Que aí a nossa aqui é pelo PowerPoint, certo? Canal é o meio pela qual a mensagem será transmitida. Por um jornal, revista, televisão, telefone. Por exemplo, transmitida pelo meio de áudio. Agora, o contexto. A é a situação como ocorre a ação, também chamada de referente. Por exemplo, um conteúdo, níveis de linguagem. Aí vai ser o conteúdo e o contexto. E aqui tem uma explicação da linguagem denotativa e a conotativa, que isso aqui no Enem é essencial lembrar sempre, gente. Se o texto ele está na linguagem denotativa, se ele é um texto real, ele conta uma história real. Por exemplo, se é uma palavra, a palavra gato ou animal. Agora, na conotativa, um sentido inventado, figurado. E eu boto sempre aqui o Tiago. O Tiago é um gato. Agora, espera aí que eu vou achar outro slide. Agora, a linguagem 2. Continuando o mesmo assunto. Agora, uma coisa que nós vamos ver são os vícios de linguagem. Coisas que
vícios que nós precisamos perder, certo? Então, aqui, ó, o primeiro é o barbarismo. Consiste em grafar, escrever ou pronunciar uma palavra de forma errada, ou seja, em desacordo com a norma RIC, com a norma CUL. Por exemplo, essa palavra aqui que muita gente fala errado, ó. As pessoas dizem rúbrica, mas é... Oh, eu vou botar uma cor aqui. Mas é rubrica, certo, gente? Ó. Essa aqui é a sílaba mais forte. Ó. Rubrica. Cidadãos, não é cidadãos. Menos não existe, é menos, porque menos é um advérbio. E o advérbio é uma palavra invariável, não varia nunca. Agora aqui, ó, gratuito, que as pessoas dizem, né? É errado, é gratuito. Primeiro é o U forte, depois o I, ó. Isso aqui, esses dois aqui, ó, o UI, nós chamamos de ditongo, duas vogais juntinhas aqui, e quando eu separo as sílabas, ó, as duas continuam juntinhas, certo? Então, aqui, ó, gratuito. E nesse ditongo, olha o que que acontece, ó. O U é mais forte e o I é fraco. Então, a forte nós chamamos de vogal e o I, que é fraco, é semivogal. Por isso que a gente tem que falar o U forte e o I fraco. E as pessoas têm a mania de falar o I forte, mas é o U que é forte, ó, gratuito. E aí não tem esse acento aqui, certo? E esse aqui, ó, o ditongo, ó, que essa aqui, o U é forte, o I é fraco, ó. Então, o U era forte, o som diminuiu, né? Decresceu, então o ditongo é decrescente. Estão lembrados disso na aula? Estudaram isso, gente? Agora, olha. Sim? Agora aqui, ó. Olhe palavras que nem o gratuito que a gente fala errado, ó. Gratuito, intuito. Essa caneta vai ali. Ó, gratuito, intuito, fortuito, circuito e fluido. Fluido é um líquido que a gente coloca. Por exemplo, a gente coloca o fluido no carro, né? Aí, só o verbo fluir, que tinha fluído, ou o assunto tinha fluído. Aí, que é com esse I aqui. O resto é tudo aqui, ó. Porque aí, ó, fluido. Esses dois... Opa, aqui tem um I a mais. Ó, esses dois que se separaram aqui, eles se chamam hiato. E aí, aqueles dois que ficaram juntinhos é ditongo. Então, tem que lembrar dessas palavras. Porque, assim, ó, na redação, os pontos se vão aí se vocês cometem barbarismo. O solicismo, também na redação, os pontos se vão. Consiste em erros na parte sintática, nas frases, nas orações, que é uma frase com verbo, ou na concordância, na regência, na colocação pronominal. Uma de concordância, que é a primeira, ó.
A primeira de concordância, então, ó, as pessoas dizem, fazem 10 anos. Não pode ser, porque esse verbo fazer, indicando tempo, ele se chama impessoal. Ele não se conjuga nas pessoas, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular, ó. Então, faz 10 anos que não a vejo, certo? Aí um de regência. Ó. O que é regência? Regência, aqui, ó, o verbo vai reger agora, ó, certo? Quem vou e o par. Quem vai a algum lugar. Ó. Esse a aqui, completa esse verbo aqui, é uma preposição. Então, não pode ser no, porque quem vai a. Então, nós temos vou ao parque. Sempre com o verbo ir, que esse aqui é o verbo ir, ó, quem vai a algum lugar, certo? E de colocação do pronome, ó, esse aqui, ó, me ajude. Nunca se começa a frase com esse pronome, porque esse pronome é pronome átono, é fraco. Tudo que é átono aqui na língua portuguesa é fraco, e tônico é forte, certo? Então, os tônicos, ó, os pronomes pessoais tônicos, pronomes retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses iniciam frase. Os átonos não, então tem que ser ajudinho. Assim como aqui a gente diz te amo, né? Vocês já viram em Portugal, nos filmes, ou alguém falando? Em Portugal eles falam muito certinho, ó, amo-te. Mas aqui já está consolidado o te amo, né? Mas para escrever numa redação, ou em alguma coisa, para valer nota já não dá. Agora, o cacófato. Caco é um defeito. Então, consiste em criar um som ruim. Ó, pago R$ 10 por cada. Ó, aqui ficou a palavra por cada. Você beijou a boca dela? Olha que formou cadela aqui. E dê-me uma mão. Então, não podemos... Tudo isso aqui diminui a nota. A mesma coisa o foi-se, ó. Cacófato, formou um som ruim. Agora, anfibologia, que quer dizer ambiguidade, consiste em criar uma frase com duplo sentido. Isso aqui na redação é terrível, a gente. Paula falou com João sobre sua nota. Bom, aí a nota era da Paula ou era do João? Ficou ambíguo, né? Ó, vi o pai da menina que morreu. Ó, quem é que morreu? O pai da menina ou a menina? Então, olha como é que a gente pode colocar, ó, vi a menina cujo pai morreu. Aí foi o pai que morreu, certo? Arcaísmo. Consiste em empregar palavras que não são mais empregadas. Outro sim, que quer dizer também, ceroula, que quer dizer cueca, e vossa mercê, que quer dizer você. Ou então, pera aqui, que antes a preposição por era pera. Pera aqui, muita gente ainda, muito mais velha que eu, ainda dizia pera aqui. Mas esses arcaísmos não se usam. Agora o eco, ó, consiste
numa sequência de palavras que apresentam o mesmo som. Isso aqui também a gente não pode colocar, gente. Tem que modificar. Irmão, meu coração está cheio. Meu coração está cheio de emoção. Então, não dá para escrever assim. Ó. Fiz eficazmente, calmamente e alegremente. E aqui, ó, eu botei já uma situação aqui da vírgula, ó, que a maioria das pessoas, por exemplo, não se dá conta. Irmão, essa palavra aqui, ó, sempre quando eu invoco, eu digo para quem é a mensagem, ó, isso aqui se chama vocativo na língua portuguesa. E o vocativo, ele fica sempre com vírgula. Por exemplo, quando vocês vão dizer obrigada, amiga. Ó, vocês estão dizendo para quem foi a mensagem, ó. Amigo, obrigado, com vírgula. O vocativo ele fica sempre separado com vírgula. A mesma coisa quando a gente coloca lá no Face e no Instagram. Parabéns, fulano. Ó. Parabéns, Carlos. Ó, o Carlos é que o endereçamento da mensagem. Invoquei ali para quem a mensagem é um vocativo, separado por vírgula. O vocativo sempre separado por vírgula. Cuidem nisso quando vocês colocarem no WhatsApp, ou seja, onde forem colocar, que o vocativo sempre com vírgula. E assim, ó, o obrigada, né? Se eu sou menina, eu digo obrigada. Se é um menino, o menino diz obrigado. Porque obrigada quer dizer agradecido. Quem é que está agradecida? Eu, que sou feminina. Então, a palavra é feminina, né? Então, eu digo obrigado. E no masculino, obrigado. Neologismo. Neologismo é uma palavra nova. É o nome dado a uma palavra criada ou uma palavra já existente a qual é atribuído um novo significado, gente. Então, assim, ó, neologismo de deletar, ó, um AP muito caro, ele fez um gato. Aí esse gato aqui é uma rede aí que não vai pagar por ela, né? É um significado inventado esse aqui, ó. Então, é um neologismo. Eu vi uma questão de neologismo de micreiro. Que tem a ver com microcomputadores. É um neologismo. Agora, eu botei aqui para explicar para vocês, aproveitando, o que é um pronome relativo. Ó? Esse a qual, como o nome já diz, é relativo. Ele sozinho ele não traz o significado. Ó. Ele se refere a uma palavra anterior, ó. Certo? Ó, a palavra a qual. Então, esse é o pronome relativo, ele não traz um significado. E por que ele leva a crase? O a qual já vem com a, certo? E aí, ó, existente a. Aí formou dois as. Ó, e o que é a crase, ó, gente? Depois nós vamos estudar. Crase é isso aqui, ó, um A mais um A, ó. É uma fusão, certo? E aí houve essa fusão de dois As, botei o sinal indicativo de crase,
que é esse acento que serve somente, ó, esse acento aqui, hoje em dia, o acento grave, ele serve somente para indicar que houve crase, certo? E que agora... Que horas vocês têm aí, gente? 9h42. Ah, tá. Já temos mais tempo. Espera aí que eu vou... A linguagem 2. Agora... A primeira é o... Agora são aqueles lá... Figuras de linguagem. Aí a gente começa, mas a gente vai ter que, eu acho que terminar na próxima aula, porque ela demora. Figuras de linguagem. Para expressar suas ideias, as pessoas empregam palavras. E aqui, ó, que eu já expliquei para vocês, temos 2 tipos de expressar ideias, ó. Denotação e conotação. Denotação é o sentido real da palavra. Com palavras objetivas, concretas, mostrando diretamente a realidade. Ó. Os vidros da janela foram quebrados pela bola. Vimos muitas feras no zoológico. E uma tempestade alagou a cidade. O sentido real das palavras. Agora olhem o sentido conotativo, com palavras subjetivas, no sentido figurado. As ondas do mar quebravam o silêncio. Aquela garota está uma fera com o namorado. Ela tem um coração de ouro. Então, esse aqui são os 2 tipos de linguagem que sempre tem que ter na cabeça para o Enem, na interpretação, porque teremos os textos ou em linguagem denotativa ou conotativa, ou misturado também. Agora, por exemplo, uma de conotativa, ó. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Tá. A maioria das músicas, elas são conotativas, elas trazem por detrás um significado, né? Agora, as figuras de linguagem, ó, também chamadas de figuras de estilo, são recursos especiais usados por quem fala ou escreve a fim de dar mais força, colorido, intensidade ou beleza ao que se quer comunicar. Então, são estilos para a gente escrever coisas mais bonitas. O primeiro, o eufemismo, ele suaviza palavras, ó. Seu Jurandir partiu há muitos anos, morreu. Ele não cumpriu com a palavra, mentiu. Ele enriqueceu por meios ilícitos, roubou. Ironia, quer dizer o oposto, sempre uma ironia, né? Que educado, não cumprimentou ninguém. Fale mais alto,
que da esquina não ouço. Perífrase. Substitui um nome por uma expressão maior. Ó. Exemplo, o rei do futebol, para nós, Pelé e para muita gente também. Os 4 rapazes de Liverpool, os Beatles. Metonímia, troca de um termo pelo outro. Tomei um copo de água mais cedo. Tomei água, não tomei o copo, né, gente? Ó, li Machado de Assis a vida toda, li os livros, né? Ando de BMW sempre, cara. Sinestesia, ó, presença de sentidos humanos, tato, olfato, visão ou audição, para quem não é humano. Ó. Ela sentiu o sabor frio da derrota. A derrota não tem sabor, né? Frio. A luz crua. A luz não é crua, foi inventada e da madrugada invadia meu quarto. Então, esse aqui é presença de sentido para quem não tem esses sentidos, que são humanos. Catacrese. Nomeia um conceito, objeto ou ação. Por exemplo, o pé da mesa estava quebrado. A cabeça de alho está cara. Pegou o ônibus às 18 horas. Ó. Nomeia um conceito, um objeto ou uma ação. Inventado. Gradação, uma sequência de ideias. Ó. O primeiro milhão possuído excita, acirra, assanha a gula do milionário. Uma sequência de ideias. Ó. Ela parou, andou, correu. Gradação. Metáfora é o sentido figurado. Meu coração e ele não está comparando, ele está dizendo certo. Ó. Meu coração é um balde despejado. Maria é o sol do meu dia. As metáforas são muito bonitas. Prosopopeia ou personificação. Humaniza os seres. Devagar, as janelas olham. Isso aí nos livros, nas poesias, é muito bonito e muito usado. A igreja canta muito bem, os membros da igreja. Hipérbole apresenta um exagero. Estava morrendo de fome. Dei 1000 beijos na garota. Morremos de rir ontem com o show. Antítese, ideias contrárias. Apresenta Antônio. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Olha, morte e vida ali. Ó. Os jardins têm vida e morte. E antítese, ideias contrárias. Antônio. Anáfora. Consiste na repetição de palavras no início do texto. Olhem esse de Camões aqui. Ó. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aí já caiu uma questão assim, ó, e não me lembro se não foi com essa mesmo, da anáfora, que no início ali começa com ela. Então, a repetição da mesma palavra no início. O pleonasmo é uma redundância, e essa redundância somente pode acontecer intencional de quem vai escrever uma poesia. Caso contrário, não podemos usar, certo? Subiu para cima, desceu para baixo. Ó,
Ela subiu para cima agora mesmo. Vi com meus próprios olhos. É uma redundância, né? Aí, só com essa intenção de uma poesia, de uma coisa de ressaltar, caso contrário, não se faz. A silepse é a concordância com a ideia que a palavra representa, de gênero. Vossa Excelência está preocupado. Ó. A Vossa Excelência é um homem, né? São Paulo, ó, a cidade, é poluída. De número. Os Lusíadas, ó, o livro Os Lusíadas, glorificou nossa literatura. A multidão, agora aqui concorda com o número de pessoas, ó, aplaudiram com fervor. De pessoa, os brasileiros, todos nós sofremos muito com isso. Todos estávamos, ó, porque todos estavam, mas aí está concordando com nós, ó, todos nós estávamos nervosos ontem na festa. Então, concorda com a ideia que a palavra representa. O anacoluto, um termo isolado na frase. Ó. Bota uma vírgula para isolar. Ó. Eu, toda vez que chegou, você me beija. Adolescentes, como são difíceis de educar. Então, o anacoluto isola um termo. Assíndeto é a repetição do E. Ó. Sem repetição do E. Ó. Aí eu coloco uma vírgula. Ela saiu, vírgula, trabalhou, viajou mais tarde. Tiro o E. Agora, o polissíndeto, poli, são muitos, né? Aí repete o E, ó. Ele é bonito, e educado e rico. Isso aí a gente pode botar para nas poesias, fica muito bonito. Ela saiu e trabalhou e viajou mais tarde. Então, o polissíndeto usa o E, o assíndeto tira o E. O zeugma, a vírgula substitui um termo. Ela come pizza. Eu, carne, no lugar de comer. Ele prefere cinema. Eu, teatro. Agora, olhem aqui quando é que a gente usa, ó, gente, ponto e vírgula, que as pessoas às vezes perguntam, ó. Quando é que eu uso ponto e vírgula? Aqui eu estou falando que eu como pizza, certo? E aqui já está falando outra coisa, que eu como carne. Então, quando muda de assunto, aí eu uso ponto e vírgula, certo? Senão a gente usa vírgula. Se é uma enumeração, ó, se fosse ela come pizza, carne, pão, aí se fosse uma enumeração, daí colocaria só vírgula. E aqui nós estamos falando de coisas contrárias. Ela come pizza e eu como carne. Então, vai ser com ponto e vírgula. Elipse, omissão de um termo. Na sala, apenas 4 convidados. Havia. Saímos para a festa muito tarde. Nós. Não precisa colocar que dá para entender. Assonância, repetição de sons vocálicos, de vogais. Ó. Olha o O aqui. Berro pelo aterro, pelo desterro. Do A agora. Ana ama tanto sua cama.
Agora as rimas consonantais, ó. Se chama aliteração. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Um tigre, dois tigres, três tigres. Então, aliteração são consoantes e assonância, repetição de vogais. Agora, comparação, a comparações, ela é como minha mãe. Sou tão esperto quanto você. Hipérbato, inversão do termo das orações. A ordem normal das orações é a seguinte, ó. Onde é que tá a caneta? Sujeito mais verbo mais complementos. O sujeito é quem pratica a ação do verbo, certo? Então, olha o que acontece nessa primeira aqui. O sujeito é o que pratica a ação do verbo. Correm, está aqui o verbo. Quem é que corre? As crianças, é o sujeito, né? Então, era para ser assim, ó. As crianças da rua, sujeito. Correm o verbo pelo pai que o complementa. Aí, inverti. Agora aqui, ó. Subir, na escada subiu o pintor. Quem é que praticou a ação do verbo subir? O pintor. Então, a ordem normal seria o pintor, depois o verbo subiu na escada. Aí troquei a ordem. Hipérbato. Agora aqui, ó, tem uns exercícios que desse assunto aqui, ó, os exercícios eles têm que ser muito bem pensados. E aí eu vou deixar para vocês fazerem, depois eu coloco ali as respostas, certo? Porque esse tipo de exercício não é que nem a gramática que é fácil de responder. Então, aí depois eu mando para vocês as respostas, tá? 9h59. Por hoje eu acho que está bom, né, gente? O que vocês acham? Alguém estudou no Heitor aí? A senhora foi minha diretora já. É, ali no Heitor? Isso. Como é que é o teu nome? Raíssa, Raíssa de quê? da Silva Rodrigues. E a mãe não foi minha aluna também lá? Não. Não? Porque ali o que acontece, ó? Quem é novo ali, os pais foram meus alunos também. Olha o Bruno ali, ó. Bem bonito o Bruno. Hein, Bruno? Bem sério. Então tá, um abraço para vocês, tá, gente? Até a próxima aula, porque nós somos... Como vamos ter acesso ao... Agora, eu acho que tem que mandar os slides também, né? Vou mandar depois de tarde, que agora eu vou à tarde. Agora eu vou dormir mais um pouco, tá, gente? Que eu durmo até meio-dia. Aí, depois eu mando os slides, tá? Certo? Um abraço para vocês, tudo de bom, tá?